Governos dos Estados Unidos e do Brasil vão conversar. E Bolsonaro nem deve entrar na pauta. Começa agora JBR News. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, está em Washington e hoje à tarde ele deverá conversar com o secretário de Estado do governo dos Estados Unidos, Marco Rubio. Esse encontro entre Vieira e Marco Rubio é o primeiro encontro de negociação bilateral entre os dois países para tentar, pelo menos, reduzir o tarifaço que Donald Trump impôs ao Brasil para diversos produtos que os Estados Unidos importam do nosso país. Nesse encontro devem entrar diversos assuntos para tentar reduzir esse tarifaço, pelo menos, ou talvez até eliminá-lo. Mas entre esses assuntos que vão entrar na pauta de discussão, não deverá estar aquele que parece ter motivado o tarifaço, que seria a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vai parecendo cada vez mais que a situação do ex-presidente Bolsonaro tenha sido somente um pretexto usado por Donald Trump para, na verdade, agora negociar de fato as coisas que ele deseja com o governo brasileiro. E as coisas que ele deseja negociar com o governo brasileiro, na verdade, passam longe da situação de Jair Bolsonaro. Tudo no início parecia indicar que esse era o problema. Eduardo Bolsonaro viajou, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro viajou para os Estados Unidos, lá começou a conversar com autoridades da direita americana para fazer com que o governo Trump pressionasse o Brasil no sentido de evitar que Jair Bolsonaro fosse condenado pela tentativa de golpe de Estado no país. Isso daí não aconteceu. Bolsonaro foi julgado, foi condenado a 27 anos de prisão e aí, enfim, essa negociação toda começou a acontecer. Lula se encontrou primeiro com Donald Trump na Assembleia da Organização das Nações Unidas, um encontro que pareceu ser ali fortuito, mas que na verdade foi articulado pelos dois governos para que acontecesse. Ali Donald Trump disse que pintou uma química com Lula, e Lula agora diz que foi mais do que uma química, foi uma indústria petroquímica, e aí então a conversa começou. Depois Donald Trump telefonou para Lula, eles tiveram uma conversa de 30 minutos, depois dessa conversa de 30 minutos isso evoluiu para uma conversa, primeiro por telefone, entre Marco Rubio e Mauro Vieira, e agora Mauro Vieira finalmente leva uma delegação a Washington para essa conversa inicial. E o que deverá estar na pauta dessa conversa? E aí esses que seriam, na verdade, os verdadeiros interesses de Trump nessa negociação. Esses interesses passam principalmente pelo temor que Trump tem do Brasil intensificar suas negociações com a China. É por conta dessa guerra comercial que Trump, na verdade, impôs o tarifaço ao Brasil e agora espera negociar. Na mesa dessa negociação estará, por exemplo, a possibilidade do Brasil não apoiar, como vinha apoiando, que os BRICS, o bloco econômico que reúne Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e outros países, deixe de usar o dólar nas suas transações comerciais. Essa era uma conversa que vinha crescendo, que fosse usada outra moeda nessas transações, e aí, então,
isso é um dos itens da pauta de negociação. O Brasil pode aí pelo menos adiar, botar na prateleira a ideia de trocar o dólar nessas negociações, o que interessa ao Brasil. Também pode passar nessa pauta de negociações que o Brasil não avance na negociação daquilo que a China chama de nova rota da seda, que é uma rota comercial passando aí pelo sul do planeta, da China pela África, chegando à África do Sul, uma abertura de uma rota comercial para a China poder chegar aqui a esses continentes, enfim, e estabelecer aí uma rota importante de comércio para eles. Um problema para os Estados Unidos, que vê a possibilidade, enfim, da China crescer ali nessa disputa comercial com os Estados Unidos e com os países do norte. Isso pode entrar na negociação. Outra coisa que deverá entrar nessa negociação é a possibilidade do Brasil conceder a empresas norte-americanas a exploração das chamadas terras raras, terras que têm minérios que são usados na produção de componentes eletrônicos, etc. Isso é um outro ponto da negociação. E, finalmente, um outro ponto da negociação é a regulação das chamadas Big Techs, das empresas que fazem a internet, que fazem as redes sociais. O governo dos Estados Unidos enxerga no trabalho dessas Big Techs um caminho hoje de avanço da cultura norte-americana pelo mundo, como no passado foi o cinema, etc. E aí teme que essa regulação reduza essa possibilidade. Esses são os temas que estão sendo colocados na pauta. Muito provavelmente ninguém vai falar de Jair Bolsonaro a essa altura. Até porque nas conversas preliminares, na conversa de Lula com Donald Trump por telefone, na conversa de Mauro Vieira com Marco Rubio por telefone, Bolsonaro sequer foi mencionado nessa conversa hoje. Provavelmente o que se espera é que isso também não aconteça, ou seja, que vai ficando claro que Bolsonaro talvez tenha sido somente um mero pretexto para que Donald Trump, de fato, negociasse aquilo que interessa a ele, que interessa na sua avaliação ao país que ele governa, aos Estados Unidos. E Bolsonaro, a essa altura, segue condenado e, enfim, esse julgamento já deve estar próximo de terminar e, terminado esse julgamento, o que provavelmente irá acontecer é que Bolsonaro vai ser preso e a vida vai continuar. E a gente vai estar sempre acompanhando tudo para trazer para você a melhor análise e a melhor informação. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Muito obrigado e até a próxima.